o que tu quer fazer e manter, estruturar, fazer isso o seu principal negócio. Normalmente, formando uma empresa. Eu não quero ser só um consultor. Eu quero formar uma Uma empresa de consultoria. de consultoria, entendeu? Onde eu vou prestar consultoria Até que você para ajudou, pequenas né, e também, médias você conseguir. pequenas e médias empresas nesse sentido. Esse é um dos projetos que eu tô dando bastante foco e bastante construção. Estou contratando pessoas para me ajudar nesse sentido. Tem uma pessoa muito boa lá trabalhando comigo, a Amandinha. A Amanda tá sendo desenvolvida para, novamente, exercer parte desse trabalho. Legal, entendeu? legal. A outra é uma coisa que eu estou ainda... Tá nascendo ali. Já existe por conta do que você falou. Lembra que você falou sobre os legendários, sobre a necessidade? Outros homens precisam de mentores. E precisam, talvez... Eu ainda não decidi o formato, né? Mas eu quero muito falar sobre masculinidade, no sentido dessa formação do que é o homem, do que o homem deve ser, né? Nessa construção do papel do homem. Eu vejo, já ajudei muitos homens em relação a isso, dentro da comunidade Everyday Hero. E eu vejo que tem muita gente perdida, né? E que eu já tenho influenciado eles com as mentorias que eu tenho dado, mas eu não tenho isso estruturado, eu não comunico isso muito bem. Então eu estou nessa organização de trazer, por exemplo, quanto a gente se ajudou aqui hoje. Muito. Porra. Entendeu? Então, como eu quero formatar as minhas redes sociais e outras coisas para poder entregar mais disso. Novamente, um dos princípios é esse, eu aprender e poder ajudar, contribuir para outras pessoas. E muito também usando um pouco dessa espiritualidade que eu desenvolvi, porque o papel que eu tinha, que eu via da igreja antes, ela não é um papel muito bom de ajudar homens a se tornar homens. Assim, existe o papel de moralidade que a igreja exerce, que é bom, mas ele meio que deixa o homem... Não permite que o homem seja masculino, másculo, assim, a gente tem uma selvageria ali que a gente precisa exercer, né? Tipo assim, como que eu posso dizer? Eu já entendi. Mas eu quero tentar trazer aqui, assim, Entendi. Você saber que você pode machucar alguém, não quer dizer que você vai machucar alguém. Saber que você pode proteger sua família, não quer dizer que assim, é importante para o homem, entendeu? Você não pode ser frágil, você não pode ser... Entendeu? E eu vejo essa fragilidade existindo em vários formatos. Da pessoa que é muito agressiva porque ele sabe que é fraco, ele tenta expor compensar isso. Então, eu gosto muito do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, eu não pratico, né? Mas é um desejo meu, é um projeto também de vida que eu quero botar em prática. Mas porque, assim... Você vê o quanto a galera que quanto mais você é graduado, quanto mais você sabe, menos você menos você quer problema, entendeu? Você é mais calmo, não quer dizer que você é calmo, mas você pode fazer o que você quiser, entendeu? Então é muito dessa visão e trazer, não precisa da luta e tal, para chegar nesse nível, eu acho, né? Por que tu acha que eu te fiz essa pergunta, quando você entrou nesse assunto, eu te fiz essa pergunta. Por que você acha a gente está formando esse tipo de homem? Né? Cara, aí a gente vai entrar numa parada de mídia, né? A gente vê o woke, política woke, de questão de feminismo, etc. Cara, eu não queria entrar nesse assunto. Ainda não estou preparado ainda para falar sobre. Entendeu? Mas você acha que é uma questão cultural, de que estão colocando na cabeça desses homens? Com certeza. Tá rolando um papo red pill, não sei o quê, e eu fico olhando assim, cara, nossa época é tudo mais fácil, né? Tipo assim, no sentido de, tipo, o que é? A gente tinha a nossa masculinidade, a gente podia exercer... que era mais fácil mesmo ou a gente que não via, Michel? Eu tô meio que concordando contigo ali, mas... Não, você pode... Fazendo um ponto de... Eu acho que era mais fácil. Será que a gente não tinha esses homens tão fracos também na nossa geração, não? Assim... Quando eu olho... Não sei, porque meu pai era brabo, então, né? eu olho meus tios, olho meus amigos do meu pai, tudo brabo pra cacete, tudo masculinizado. E eu não tô falando de agressivo, não, irmão. Sim. É de homem, na essência, no sentido da palavra masculinizado. Ponto. Sim. Cara, já parou... Eu tenho um amigo meu, o Diógenes, ele tem filhos homens, né? Ele luta com os filhos. É importante você ter esse trato de desenvolver limites, de mostrar que ele tem força, que ele tem que usar a força. E a gente... Normalmente, é aquilo que eu falei, eu não estou preparado para falar sobre, eu tenho que assumir isso. Mas eu tenho estudado muito, né? O livro No More Mr. Nice Guy. Né? Ele fala sobre...
Eu até mencionei. Não. Ele fala muito sobre os homens que foram criados nos anos 70 para cá. Eles têm essa questão do feminismo, da liberdade, etc. E muitas vezes da questão da mãe criando o homem, Sim, não porque começou a ter mais divórcio, sim. Não a presença do pai tanto a ausência do pai. E aí você vai para os Estados Unidos e você vê lá números, por exemplo, que fala que negros têm mais, tem mais filhos out of wedlock, sabe? Que assim, fazem filhos e não são pais, entendeu? E por conta disso eles vão mais para prisão. Tem esse número. Por causa da estrutura Isso. familiar. Por exemplo, e aí dá como parâmetro os chineses, por exemplo. São minorias também, entendeu? Porém, tem uma estrutura organizacional familiar muito mais rígida, muito mais de moralidade de se manter casado e ter essas questões. Então, isso não tem tanto, entendeu? E até em famílias hispânicas, né, também tem mais questão por causa até do catolicismo, cristianismo, etc., acaba tendo mais essa questão. Então, realmente, eu não estou preparado para falar sobre esse assunto, estou deixando isso bem. Eu estou me aprofundando ainda. Mas você vem estudando isso e você vê que, por questões disso, aí depois você vê a mulher indo para o workforce, para o trabalho, né? E, normalmente, deixando a criação dos filhos na escola, babá, etc. Outras pessoas criando seus próprios filhos. Você vê a perda da família, o que você tem hoje, a construção da família sendo desmoralizada, e a gente vê uma inversão de valor em todo o nosso sistema. Você vê que que está proliferando um monte de coisa. Eu mesmo vivenciei isso, porque eu venho de uma família que não era... Minha mãe não casou com meu pai, entendeu? Minha mãe era amante do meu pai, e aí meu pai nunca morou comigo, então eu fui criado pelas minhas tias, e aí eu fui morar com a minha mãe que me criou, então eu vejo quanto isso me impactou e quanto isso... Eu fui fragilizado por certos assuntos. E isso eu estou me desenvolvendo em relação até para poder falar. Então, eu vejo essa... É que você está olhando também a transformação que você teve que passar também, né? Tive que passar. Então, eu vejo essa importância. Não, eu vejo que muito das questões de fragilidade, ela existe exatamente pela ausência do pai, né? Na criação, né? Que não deu bons exemplos, que não teve a criação da mãe. Não estou falando que a mãe fez um trabalho errado ou ruim. Fez o que ela podia. Ela fez o que ela podia, com o que ela tinha, com o conhecimento dela. Só que a criação de uma mãe é diferente da criação do pai, e a gente, todo filho precisa das duas coisas. Os dois lados, entendeu? Então, tô aprendendo muito hoje. A minha esposa, a minha esposa tem uma filha também, então, tipo, tô assim, aprendendo muito com isso, é um aprendizado. Eu tenho um filho de 27 anos e agora a Nina, o filho de 27 anos, vai completar 7 anos em breve, então, tipo, tô aprendendo muito e eu vejo como a diferença de criação, a importância de estar presente ali. Eu tenho um Joaquim, né, mais novo, né? Quantos anos? O Joaquim, semana que vem, faz 1 ano, 2 anos. Pô, tá muito novo, anos, que bacana. Né? Então a gente tem a Júlia com 15, a Isabela vai fazer 6. Isabela faz Caraca, 6. tu é guerreiro. Isabela faz 6 em abril, 23 de abril, dia de São Jorge. E o Joaquim faz semana que vem, dia de São José, 2, e tem a Júlia com 15. E minha esposa fala isso, que tu falou agora sobre a questão da presença do pai, né? Ela fala, eu preciso de você mais no Joaquim do que eu precisei de você na Júlia e na Isabela. Não que não precise, mas ela sente a dificuldade de como lidar com o Joaquim, de como tratar, porque não é dela, não é nato nela, né? Uma menina, comportamento, tal. Então ela me pede mais ajuda com o Joaquim do que ela me pedia com a Isabela e com a Júlia, sacou? E existe essa diferença. Então é aquilo que eu estava falando, tem umas questões sociais, né, culturais, né, influenciado, né, e aí a gente vê o quanto a mídia influenciou isso, eu diria, de 2010 para cá, sobre essa exposição. Tem um monte de letras agora, etc. Não estou falando nada errado, não tô falando que eu sou contra nada, não. Tá? Estou falando que, exemplificando que tem muito disso, e você vê que é muito questão de que a família, né? Até teve uma discussão agora no carnaval, né? Família enlatada, etc. Assim.
Entendeu? Sim, a gente não deveria estar discutindo essas coisas, gente. A família, assim, a Bíblia ensina. O que eu não entendo. Agora, o ato falho aqui, né? Ato falho não, é desconexão. Eu tô vendo as assinaturas ali atrás, eu acho que tu já assinou esse. Já assinei, olha a vida melhorando! Com certeza. Tem aí, ó, viu o tio ali, ó. Eu tô ali embaixo, ali, ó. Tem É? algum lugar ali, ó. Olha a vida melhorando. Olha a vida melhorando. Tem algum lugar. E aí, eu não entendo. O assunto já foi embora, né? Mas assim, por que isso veio à pauta, né? Por que isso vem como pauta?